Obrigado a todos por terem vindo. Vamos dar então início à apresentação. Tiago, se quiseres, eu vou para aqui para iniciar. Peço só a todos que façam como eu e tirem neste momento o som ao telemóvel, por favor. Bom, bem-vindos à fundação e apresentação do Partido Democrata Europeu e do European Star Party. Porquê é que estamos aqui? Porque consideramos que este é um partido essencial à democracia portuguesa e à democracia europeia. Estamos num tempo em que as alternativas são muitas, mas não são as certas. Nós pensamos que é necessário um partido ao centro, moderado, reformista, que seja uma verdadeira alternativa aos atuais partidos do centro portugueses e europeus. E é nesse sentido que é urgente a criação deste partido. É um partido eurofederalista, como já vão ver, nós vamos explicar tudo passo a passo e como é que vamos funcionar. É um partido eurofederalista do centro, já existe um partido eurofederalista de esquerda, existe um outro de direita, era necessário criar esta alternativa em Portugal e na Europa. Por isso, desejo-vos uma excelente sessão nesta cerimónia e depois eu já volto a falar no fim. Bem-vindos! Sabias que a economia portuguesa está estagnada há 2 décadas? Porque o salário médio da Polónia, Estónia, Letónia, Lituânia e Chequia já é maior do que o português? Sabias que as filas de espera não estão a diminuir e que há urgências fechadas? Sabias que a lentidão da justiça portuguesa afasta o investimento e reduz a competitividade do país? Sabias que depois de milhares de milhões de fundos europeus continuamos na cauda da Europa e cada vez mais dependentes? Achas que vou fazer com a gestão bem gastos e ter bons serviços públicos? Achas que os governos PS e PSD não têm responsabilidade? Nós dizemos que merece melhor. Porque Portugal merece melhor. Muito melhor. Avançamos com um plano integrado para 10 a 15 anos. Vamos reindustrializar Portugal, apostando nas novas tecnologias e criar melhores condições para o nosso emprego. Seguimos a exclusividade de direitos. Foi uma educação. Ensino privado. Seja ligado à realidade. Tornar a justiça rápida, eficaz e realmente justa. Encarar o ambiente como um bem proteger e uma oportunidade económica. Vamos colocar Portugal merece melhor. Muito melhor. Eu peço desculpa, antes de mais, porque o vídeo era suposto ter o som e quando estivemos a fazer os testes estava a correr bem. Infelizmente agora não passou o som como era suposto. De qualquer maneira, temos no nosso website e no YouTube o mesmo vídeo, poderão consultar depois e teríamos muito gosto que o fizessem. Portanto, mais uma vez, boa tarde a todos e muito bem-vindos. Gostava de começar a minha apresentação com uma citação de Sir Winston Churchill, a qual permite uma tradução livre da mesma, que diz: a era da procrastinação, de meias medidas, de expedientes confusos e absurdos, de panos quentes e adiamentos, está a chegar ao fim. Vamos, sim, entrar num período de consequências. Esta frase foi dita em 1936 e é, infelizmente, atual também nos dias de hoje. Depois de décadas de inatividade, falta de visão de futuro, ausência de planeamento, guerrilhas políticas em que o interesse partidário tem sido colocado à frente dos cidadãos e do desenvolvimento do país, a nossa amada democracia está desgastada e desacreditada. Tanto em Portugal como na Europa, assistimos ao crescimento da extrema-direita e da extrema-esquerda, com soluções antissistema que encontram apoio dos cidadãos mais revoltados e desesperados. Muitas vezes, sem terem a noção dos direitos e liberdades que estão a arriscar, apenas porque não veem outra solução para a mudança. Esta situação vai piorar antes de melhorar.
vivemos numa nova era. Uma era em que existem problemas graves e que se irão agravar nas próximas décadas. Problemas que colocam em risco a sobrevivência da própria humanidade. Estou a falar das alterações climáticas que já se fazem sentir. Sejam os incêndios cada vez mais frequentes e mais devastadores, as secas cada vez mais recorrentes e que colocam em causa a sobrevivência em determinadas regiões e brevemente afetarão também a nossa capacidade de produção alimentar. A subida da água do mar, que embora Portugal ainda não tenha sido verdadeiramente afetado, é uma questão de tempo, até ser vital um reordenamento do território. E muitas outras vertentes com impacto direto e indireto que serão disruptivas na nossa sociedade e na nossa forma de viver. Mas os desafios que se avizinham são muito mais vastos que as alterações climáticas. A evolução tecnológica que tão rapidamente muda a nossa forma de vida não tem tido um acompanhamento à altura, o que pode tornar algo benéfico numa ameaça estrutural. Não vou falar da inteligência artificial e de um cenário apocalíptico, mas de um exemplo bem prático, a crescente automatização, que irá destruir muitos postos de trabalho e por esse motivo é necessário atuar agora e preparar essa transição ao invés de nos lamentarmos no futuro como vem sido habitual. Posso falar também do envelhecimento da população, que coloca em causa a segurança social, como posso falar da crescente migração dentro e fora da Europa, seja por questões económicas, de fome ou mesmo de guerra, para a qual não estávamos preparados e nem estamos preparados. Posso ainda mencionar a dependência externa gritante, seja ao nível energético, industrial ou mesmo alimentar, tanto a nível nacional como europeu. Existem ainda muitos outros problemas que poderia aqui enunciar. Muitos destes problemas só poderão ser ultrapassados por uma Europa verdadeiramente unida. Uma Europa com coragem para ir além das meias medidas que são típicas da atual elite política, ineficiente e pouco democrática. Para nós, o caminho é claro. É vital a criação de uma Europa federal. Uma Europa que devolva o poder aos cidadãos para escolher os seus líderes. Uma Europa que atua como um só e aproveita as sinergias dos vários Estados e tem como objetivo o desenvolvimento de todos os europeus. Uma Europa com força, uma verdadeira superpotência mundial e um farol na defesa da democracia e dos direitos humanos. Agora, peço a todos que por breves instantes imaginem. Imaginem quanto maior seria a inflação se não tivéssemos aderido ao euro. Ou imaginem quando é que teríamos tido as vacinas contra o Covid-19 se não fosse a União Europeia. Imaginem até como é que estaria Portugal se não fossem os fundos comunitários. Mas a Europa é apenas uma parte da solução. Portugal não pode continuar a ser totalmente dependente. Temos de percorrer o nosso próprio caminho. Assim, porque acreditamos que é preciso parar de falar e começar a atuar, defendemos um plano integrado com visão a 10 e 15 anos. Que este plano seja também evolutivo, proativo e flexível para se adaptar às mudanças, que coordene e tire partido das sinergias dos diversos setores, que incentive o desenvolvimento das áreas estratégicas que impulsionem a economia e que esteja preparado para os diversos cenários e contingências, e que mantenha o foco no desenvolvimento e na melhoria de vida dos cidadãos. Defendemos também que as lideranças têm que dar o exemplo, têm de se comprometer com métricas concretas, transparentes e assumir responsabilidades. É preciso coragem para fazer as reformas que o país tanto necessita, mesmo que isso custe as próximas eleições. A nova era que vos falava já começou e continuará nas próximas décadas. Portugal tem que atuar, tem de se afirmar, tem de estar preparado. Alguém aqui presente consegue convictamente afirmar que o PS e o PSD estão preparados? Alguém aqui acredita que os portugueses não conseguem melhor? Eu acredito no povo português. Acredito na sua força e no seu potencial, que é muito maior do que imaginam. O povo português, que é muito maior do que imaginam, mas tem estado anestesiado pela ausência de uma liderança capaz. O povo português está cansado dos velhos do Restelo PS e PSD. Está cansado das suas medidas dos pensos rápidos que nos têm mantido na mediocridade. Líderes sem uma visão para o país e incapazes de se preparar para os desafios presentes e futuros. Mas de hoje em diante, existe uma alternativa em Portugal. Um partido de centro, moderado e reformista. Queremos trazer prosperidade
desenvolvimento e esperança aos portugueses. Tal como os grandes navegadores, temos uma missão, um objetivo e uma visão. Vamos colocar Portugal no topo da Europa. Hoje, nasce uma estrela na política nacional e europeia, a liderança que Portugal precisa. Hoje, nasce o Partido Democrata Europeu. Obrigado. Vou agora passar a palavra a João Sousa, o Presidente da Juventude Democrata Europeia. É verdade, faz uma falha técnica. Passo então a palavra à Rebeca Grandíssima, a nossa Vice-Presidente. Precisas do microfone? Não sei, conseguem ouvir-me? Sim? Faço um bocadinho de correção de voz. Portanto, o que nós queremos apresentar é um governo sombra, que é representado por conselheiros especializados e que representam o que são os 12 ministérios que vão depois então focar-se nestes diversos temas. O que nos distingue, como o Tiago Romão disse, um plano reformador de 10 a 15 anos, uma economia de mercado com foco estratégico, um reforço do Estado Social, a saúde, a educação, um apoio social mais forte, a nível do ambiente, não tornar somente uma necessidade, mas também uma oportunidade económica. Somos eurofederalistas e queremos tornar os cidadãos mais soberanos. Economia e finanças. Defendemos um mercado livre e regulado, que promove o investimento e a iniciativa privada, regulamentar proativamente para manter a sustentabilidade do sistema, apoiar setores estratégicos da economia, reindustriar Portugal, apostando nas novas indústrias, como por exemplo na área da digital. Saúde. Queremos desenvolver um maior apoio e investimento ao Serviço Nacional de Saúde, impor um regime de exclusividade dos médicos no serviço público, como já mostrado no vídeo, reduzir as listas de espera e melhorar a qualidade do serviço. Também queremos reduzir a burocracia, dando mais oportunidade do médico se focar no doente. Defesa e segurança. Queremos reestruturar as Forças Armadas, unificar, equipar, proteger as forças de segurança pública para poder desenvolver um melhor apoio e uma melhor proteção à sociedade. E um maior também investimento nessa área de segurança. Como nós temos notado, cada vez mais corremos estes riscos de sofrer ataques de hackers e de outros crimes cibernéticos que vão agora aparecer. E vou passar então ao João Sousa. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu passarei então a apresentar o que será a organização interna do nosso partido. Os órgãos políticos serão estes. Teremos uma direção nacional constituída por 10 elementos, acompanhada da Assembleia Nacional, que terá os membros da direção, todos os representantes das distritais e o representante do que será a juventude partidária. Teremos também os órgãos previstos na lei, como o Conselho de Justiça Nacional e o Conselho de Fiscalização e Auditoria. Teremos uma organização de estilo corporativo, mas aplicada à vida política. Teremos uma estrutura ágil e participativa, com um regime de tutelas, em que a informação será bidirecional entre a direção e os militantes. Isto irá acontecer para haver uma verdadeira responsabilização da direção das suas decisões, tal como queremos que aconteça em geral na nossa vida política. Esta será a organização do que serão as nossas unidades operacionais, que desde já convido qualquer interessado a consultar no nosso website. Passando agora para o que será a nossa juventude partidária, a Juventude Democrata Europeia, irei começar por fazer um breve resumo do que é a atualidade da nossa geração mais jovem, na atividade política. Todos sabemos que em Portugal nós temos um problema de abstenção, não só em Portugal, também na Europa, mas acontece que é na geração mais jovem que esse nível de abstenção atinge números mais elevados. Isto acontece, no nosso entender, porque a nossa geração não se identifica com os partidos de centro existentes, com os partidos moderados. Aqueles que votam têm tendência para mostrar o seu descontentamento através de votos em partidos mais extremistas e radicais, mas que apesar disso
os jovens têm um sentimento e um forte desejo de mudança. Têm consciência ambiental, consciência económica. Eles apenas sentem-se desconsiderados das decisões políticas e acham que as prioridades que estão estabelecidas não é com o seu futuro. Portanto, quais são os objetivos primordiais do que será a nossa juventude? Sendo uma juventude partidária, obviamente, consciencializar os jovens para a atividade política e para toda a atividade cívica. Mas não nos iremos limitar por aí. Queremos consciencializar as gerações mais velhas também para os problemas que a nossa geração enfrenta e a importância de nos preocuparmos e resolver esses mesmos problemas. Porque nós acreditamos que resolver os problemas das gerações vindouras é priorizar o nosso futuro e melhorar o nosso futuro. Uma dessas prioridades que nós achamos é a necessidade de uma reforma no nosso sistema de educação. Atualmente, o nosso sistema de educação não promove o exercício da prática cívica e nós achamos que é muito importante promover essa atividade também para melhorar esses tais números de abstenção. Um sistema de educação que ensina a pensar, valorizando o conhecimento, em vez dos resultados propriamente ditos, que promove uma boa autoestima e uma saúde mental sã. Como é que nós achamos que podemos contribuir para esses objetivos? Dando uma oportunidade a todos os jovens para pertencer a um espaço dedicado a ouvi-los e receber as suas ideias, promovendo uma juventude partidária que ouça os jovens e que os integre no partido, em vez de ser apenas segregação como existe no nosso atual sistema político. Obrigado. Queria passar agora a palavra ao secretário-geral do que será o European Star Party, o Império. Muito obrigado. Ora, boa tarde a todos e a todas. Eu vou usufruir aqui do microfone, que a minha projeção de voz não será suficiente para todos ao final do dia. Portanto, bem-vindos mais uma vez e obrigado por estarem cá a todos. A vossa presença é muito importante para nós e hoje, como o Tiago disse, é um dia histórico, não só para a política portuguesa, como para a política europeia também. Hoje nasce uma estrela que em breve será uma constelação. E esta estrela nasce em Portugal e que já cresce em toda a Europa. Temos Espanha, Alemanha, Itália, Reino Unido e Ucrânia como membros, e Ucrânia sublinho porque será, em princípio, o próximo país, ou a próxima estrela, como queiram, a abrir aqui a European Star Party. Os meus colegas já apresentaram a organização interna, apresentaram a juventude, apresentaram como vai funcionar em cada país, e eu vou apresentar então a European Star Party em si, que será, digamos assim, o chapéu de todos os países que irão integrar em si o nosso partido. Este aqui então é o vídeo dos nossos colegas ucranianos que vão então integrar o partido no país e já tem uma equipa formada. O vídeo chegou-nos apenas hoje, portanto não tem legendas, mas no fim do vídeo eu comento com todo o gosto e traduzo-vos o que está lá dito. Adoro que eles tenham a bandeira em português, pá. Entretanto, enquanto o Tiago está aí a ligar, a ver se não há problemas técnicos novamente, pronto, temos aí os nossos quatro colegas. Ora, siga. Мене звуть Олександр Павлов. Я живу в Казанському краї, місті Запоріжжя. І засновник Європейської демократичної партії України. Я вважаю партію демократа і європейської всі активісти і з нетерпінням чекають початку спільної роботи
для лишь объединенной, лишь солидарной, для лишь демократичной Европы. Так, я хочу представить вам нашу команду, однодумцев, так и всех, слава. Дуже дякую. Сподіваюся на співпрацю, na довгий рік. Ora, obviamente que vocês não perceberam nada, mas eu vou-vos traduzir e explicar o que se trata no vídeo. Ora, o colega que estava a falar, o que está mais à esquerda, é o Sr. Alexandre, é da cidade de Zaporizhia, eles são todos, aliás, é onde irá nascer a European Star Party na Ucrânia. Ele, por sua vez, está a dar as boas-vindas ao partido na Ucrânia e também está a agradecer tanto aqui os nossos colegas, o Tiago, os fundadores e Portugal em si, que lhes deu essa oportunidade de criar esta nova força europeia e na Ucrânia, que é tão necessária, principalmente nesta altura. Depois disso, ele apresenta já a equipa que está com ele, ou seja, estes três senhores, é profissional em economia, outro em educação e o que está no meio, então, em defesa. Portanto, eles já têm uma equipa bastante formada e vão avançar certamente com o partido, que abrirá também entretanto. E é mais uma estrela aqui da nossa constelação. Portanto. Seguindo então a apresentação da European Star Party, cada partido nacional terá elevado grau de autonomia, ou seja, nós não vamos ser os ditadores de certas regras ou políticas. Cada país tem determinadas características, portanto serão essas adaptadas ao Partido Democrata Europeu de cada país. Mas existem diretrizes políticas, essas que serão a base pelas quais todas se terão de guiar. Portanto, servem elas como principais ideias a seguir, serão simplificadas e terão toda a atenção para serem adaptadas para cada país. Também elas curtas e concisas. Como podemos ver também na apresentação, a imagem, como é óbvio, o nosso logotipo, todos os nossos símbolos serão, como é óbvio e lógico, iguais em todos os países. Portanto, e organizadas num modelo federalista europeu. Ora, a organização em si, já vimos a organização interna e vamos ver a organização da European Star Party, que não irá divergir muito, mas tem assim as suas especialidades também. Da European Star Presidency, que tem, como é óbvio, o presidente, os vice-presidentes, o secretário-geral e, ou seja, esta mesa será toda completa, como vemos na imagem. De seguida também a European Star Assembly, que terá a própria European Star Presidency, com depois a mesa da Assembleia, os presidentes de cada partido de país e uma base de 5 delegados também, como mostra aí, isso depois mais aprofundado, quem quiser ler estará no nosso site, como é óbvio, para não estar a amassar-vos aqui. Também teremos o European Star Senate e o Conflict Resolution Council, ou seja, estes dois órgãos também estarão presentes no European Star Party e são tanto importantes como aqueles que disse anteriormente. Pronto, em relação ao ambiente e energia, como temos ali sustentabilidade ambiental e energética, são necessidade e oportunidade, ou seja, são temas muito importantes na Europa atual e tanto como na Europa, no mundo também, e serão elas por nós adaptadas. Ou seja, o Tiago, na sua apresentação, também disse que a poluição, o aquecimento global tem sido bastante influente no nosso dia-a-dia e esperemos que não haja cataclismos por causa disso, e a European Star Party, que irá
emendar isso e dar um novo sentido à vida da população europeia e portuguesa incluído. Pronto, e é desta maneira que eu acabo aqui a apresentação da European Star Party. Obrigado. Chamo então para o discurso final o nosso Presidente, Tiago Matos Gomes, para aqui dar uma conclusão. Passo espera, então. Muito bem. Caros amigos, caros militantes, caros simpatizantes, caros convidados, caros representantes da comunicação social, em primeiro lugar quero agradecer profundamente a vossa presença. É um gosto ter aqui cada um de vós. Em segundo lugar, o meu obrigado vai para os meus dois vice-presidentes, Tiago Romão e Rebeca Gradíssimo, para o Presidente da Juventude, João Sousa, e para o Secretário-Geral do Partido a nível europeu, o Misha Chemlin, que fizeram, aliás, uma brilhante apresentação. Obrigado. Mas também quero agradecer muitíssimo a todos os militantes que tanto têm contribuído para que este novo projeto político nasça. Obrigado a todos. Muito obrigado. Neste Dia Internacional da Democracia, neste 15 de setembro, nascem assim o Partido Democrata Europeu e o European Star Party. É um dia histórico que vai ser marcado como o da fundação deste partido transeuropeu e que marcará futuramente o seu aniversário e até a rentrée política. Este é o partido que faltava à democracia portuguesa e europeia. Este é o partido que quer ser a verdadeira alternativa ao PS e ao PSD. Este é o partido do centro que quer mudar a face do país e da Europa, que vai dar uma nova esperança aos portugueses e aos europeus. Somos o partido dos três grandes pilares e dos dois grandes valores. Dos três grandes pilares, porque somos o partido do centro, moderado e reformista, e dos dois grandes valores, porque somos um partido eurofederalista e ecologista. Vamos primeiro aos três grandes pilares. Somos do centro. Estamos entre a social-democracia e o social-liberalismo. Estamos em Portugal entre o PS de centro-esquerda e o PSD de centro-direita. E será entre essas duas forças partidárias que nos sentaremos quando entrarmos, e eu tenho a certeza que vamos entrar, na Assembleia da República. E no Parlamento Europeu será entre o grupo parlamentar do SD, onde está o PS português, e o grupo parlamentar do PPE, onde está o PSD, que nos sentaremos, ou seja, no grupo parlamentar do Renew Europe. Somos centristas na verdadeira definição da palavra. Não no sentido do CDS, onde não há centristas. Aliás, e aqui uma à parte, poucos são os partidos em Portugal que têm o nome correto. O Partido Socialista não é socialista, o Partido Social Democrata não é social-democrata e o CDS, Centro Democrata e Social, não é centrista. Mas adiante. Somos moderados, porque recusamos os extremismos e os populismos à esquerda e à direita. Não nos revemos gerações depois, estavam ali, juntos, na mesma aula. E no recreio jogavam a bola em conjunto e fumavam cigarros e outras coisas às escondidas. E nada foi de mais devastador na Europa do que a Segunda Guerra Mundial. Se aqueles franceses e alemães se tornaram amigos, nós em paz podemos realisticamente criar uma Europa Federal. Eu falava há pouco de estarmos a meio da ponte. Qual é a atual União Europeia? Então e a soberania? Bom, estando a meio da ponte, já só temos meia soberania. E talvez tenhamos perdido soberania em áreas que não fazem sentido e mantemos outras em que não fazem sentido nenhum. Mas vejamos ainda outro problema. Na atual União Europeia, a maioria das instituições não tem um cariz democrático. Não são os povos que escolhem os seus decisores. Veja-se o caso da Comissão Europeia, quem escolheu Ursula von der Leyen. Ou o caso do Conselho da União Europeia, onde são os ministros de cada tutela dos governos nacionais. Nada disto faz sentido. Devem ser os europeus a escolher os seus representantes europeus e não os governos nacionais a fazê-lo. Ou seja, federalizar a Europa é democratizar a Europa.
É por isso que pretendemos ter um Presidente Europeu, eleito por todos os europeus, por sufrágio direto e universal. É por isso que pretendemos ter um Governo Europeu, saído dos resultados do Parlamento Europeu, que substitua a Comissão Europeia. É por isso que queremos que o Parlamento Europeu tenha iniciativa legislativa. É por isso que queremos que seja criado um Senado Europeu com 2 senadores por Estado, eleitos pelos respectivos povos, que substitua o Conselho da União Europeia. É assim que nos aproximamos os europeus das instituições europeias. Os governos nacionais não têm, na minha perspectiva, legitimidade política para, em conversas de bastidores, decidirem quem é ou não é o Presidente da Comissão Europeia. Mas como uma Federação Europeia, Portugal deixa de ser Portugal? E a nossa soberania? Lá está. Não deixa de ser irónico. Muitas destas pessoas que legitimamente fazem estas perguntas são as mesmas que não se importam nada com a colonização cultural das Américas que Portugal sofreu nas últimas décadas. São os mesmos que compram marcas norte-americanas, que praticamente só ouvem música vinda do outro lado do Atlântico e que pouco ou nada consomem de Portugal e do resto da Europa. Pelo contrário, uma Federação Europeia poderá defender muito melhor as culturas locais, regionais e nacionais do que se faz hoje, com uma suposta soberania que já não existe. Por outro lado, a Federação Europeia que o Partido Democrata Europeu defende é uma federação que dá uma grande autonomia aos seus Estados e que valoriza a cultura local. Não pretendemos uniformizar a Europa. Isso seria um profundo erro. A riqueza da Europa está precisamente na sua diversidade. No modelo que apresentamos, teremos sistemas educativos e de saúde para cada um dos Estados, como temos hoje. Claro que pode e deve haver coordenação, nunca um sistema de ensino, mas nunca um sistema de ensino único em toda a Europa. Nem a Alemanha, que já é uma federação, faz isso. Os Estados continuarão a ter os seus governos e a terem bastante autonomia em boa parte das áreas. Portugal continuará a ser Portugal. E até digo mais, os novos patriotas são os eurofederalistas. Só uma Federação Europeia poderá mais eficazmente defender a nossa língua, a nossa cultura e a nossa forma de ser e de estar. E como atuará o nosso partido no dia-a-dia? Bom, nós sabemos que ser moderado não está na moda, que posições populistas e extremistas chamam mais a atenção e que o facilitismo e o simplismo é mais facilmente captado e entendido. Mas nós faremos o nosso caminho. Este projeto é uma maratona, não é um sprint. Estaremos muito próximos da sociedade civil. Nunca nos poderão acusar de aparecer apenas durante as campanhas eleitorais. Vamos estar constantemente na rua a falar com as pessoas comuns, como também em reuniões com associações, ordens profissionais, organizações não governamentais e demais instituições. Vamos estar próximos das pessoas e de quem representar grupos de pessoas. Isto é essencial para que um partido não esteja alinhado na realidade. Vamos dar um especial enfoque aos problemas e anseios das classes médias, nunca esquecendo os mais desfavorecidos e aqueles que precisam de apoio para poderem ter acesso à mobilidade social. O Partido Democrata Europeu e a estrutura europeia incentivará a que todos os militantes e simpatizantes participem ativamente na vida do partido. Todos poderão participar na construção de propostas políticas. Todos poderão integrar uma ou várias áreas do nosso governo de sombra, a que chamamos Governo Democrata. Todos poderão integrar equipas operacionais, seja nos recursos humanos, nos eventos, na comunicação. Queremos um partido vivo dentro e fora da estrutura que montamos. Vamos querer marcar a agenda política e mediática, bem como que agir à atualidade. Vamos dizer presente na vida dos portugueses e dos restantes europeus. Vamos ser a verdadeira alternativa ao centro. Vamos trazer um novo desígnio e uma nova esperança para o nosso país. Vamos colocar Portugal no topo da Europa. Viva o Partido Democrata Europeu, viva o European Star Party, viva Portugal, viva a Europa! E terminamos assim a nossa sessão, não é? Perguntas e respostas. E sim, se houver questões a fazer, eu, o Tiago, a Rebeca e o João estamos disponíveis. Como der mais jeito. Teste. Ok. Então, antes de mais, eu queria congratular-vos por lançar o partido e desejo da maior sorte. Eu tenho duas perguntas. Para ti, Tiago Romão, eu queria perguntar, caso o PDF fosse governo, que estratégia a nível global teriam para combater a inflação? E também queria perguntar ao João Sousa, dado em conta a maneira como correram os investimentos na ferrovia,
dado pelo Governo nos últimos anos, nomeadamente o Ferrovia 2020. Qual é o comentário do PDE sobre estes últimos anos e que atitude terá o partido perante a ferrovia? Nós sabemos realmente a importância do que é a ferrovia no nosso país, a necessidade e a falta que temos. Por isso, acho que este também, não só a inflação, é um tema muito atual, como também a própria mobilidade. Obrigado. Muito obrigado. João, queres começar? Preferes que seja eu? Obrigado, João Silva, pela questão. Relativamente à inflação, o primeiro ponto que temos que fazer aqui é como é que chegamos a esta situação desta inflação. Em primeiro lugar, foi uma disrupção completa do sistema de abastecimento a nível mundial que causou a inflação durante o Covid e que se refletiu nos anos agora nos momentos pós-Covid. Esta inflação seria temporária, mas não é por causa da guerra. Surgiu uma guerra na Europa, nomeadamente na Ucrânia, que alterou completamente a vida dos europeus. A começar pela subida drástica dos preços dos combustíveis, do gás, e que acabou por aumentar a nível energético todos, não só os custos a nível energético, mas também dos restantes produtos, seja produtos alimentares e de todos os outros, porque o custo de transporte e o custo de produção aumentou também e reflete-se direto das empresas, acabam por refletir isso nos consumidores. Ora, tendo isto em conta, é preciso também ter em consideração que o euro sofreu uma derrapagem enorme face ao dólar. E, como tal, tivemos essa mesma inflação a ser agravada devido ao facto das matérias-primas e do custo de energia ser cotado em dólares. O facto de o Banco Central Europeu, ainda a semana passada, fez um aumento das taxas de juros de 0,75, esta semana já foi completamente anulada essa subida, porque, entretanto, os mercados já estão a refletir uma expectativa de que a Reserva Federal norte-americana volte a subir 0,75 pontos base na taxa de juros. Ou seja, com isto quer dizer o quê? Que temos um cenário em que, primeiro, o Banco Central Europeu vai ter que novamente fazer novos aumentos de taxa de juros, deve fazê-lo de forma mais abrupta nos primeiros tempos, agora até ao final do ano, e esclarecer logo quando é que vai subir. No mínimo será mais 1%. Caso contrário, não vai ter impacto nenhum a nível cambial e acaba por estar apenas e só a prejudicar a vida das pessoas. Ora, como é que vamos mitigar? Isto traz um problema grave a nível do crédito de habitação, por exemplo, que é aquilo que afeta a maior parte das pessoas. Mais até do que o aumento do custo da alimentação, que já está refletido e que as pessoas já o sentem. Agora, nos próximos meses, as pessoas vão sentir um aumento significativo na prestação da casa. Ora, para mitigar esta situação, nós temos uma proposta que ainda está a ser estudada, mas que podemos já avançar com o esboço, em que passa por, durante os próximos 3 anos, todas as famílias podem renegociar o seu crédito de habitação, nomeadamente para fixar a sua prestação e todo o diferencial de aumento de taxa de juros que se reflita durante este tempo seja transferido para um valor residual no final do empréstimo. Eu dou um exemplo, imaginando que um empréstimo à habitação que tem um custo adicional devido à subida de taxas de juros de 100 euros por mês. Ao final de 3 anos, estamos a falar de 3.600 euros. Mesmo que se acrescente esses juros e se pague esse valor todo no final, é completamente diferente numa altura que as pessoas estão a viver com um problema grave nos custos da alimentação, passam a ter o problema da prestação da casa para no final do empréstimo, que será daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, e que dá tempo para as pessoas também conseguirem arranjar outros meios e no final desse período fazerem face a essa mesma inflação. Pelo caminho, obviamente, é necessário a Europa fazer um investimento a sério, e quando eu digo a sério, é mesmo um grande investimento a nível de aposta nas energias renováveis. Temos que nos tornar cada vez mais dependente e num curto espaço de tempo. E tem que ser produzido na Europa, em Portugal inclusivamente. E daí nós defendemos que o ambiente tem que ser encarado não só como uma necessidade de atuar, mas também como uma oportunidade económica. Os painéis fotovoltaicos não têm de estar a ser só comprados à China, podemos produzi-los cá. Obviamente, tudo isto envolve uma cadeia de abastecimento a nível europeu que só Portugal não consegue. Mas se um país produz uma parte, se outros fazem montagem, outros fazem distribuição, toda esta rede, conseguimos sinergias a nível dos países europeus e conseguimos custos mais baixos
criar empregos e ajudar a fazer face ao problema da inflação e aos problemas da dependência energética que no futuro vão continuar a ser um problema. E não sei se respondi à questão. Sim. Então, nesse caso, para o Sr. João Sousa para responder a ela. Bom, em primeiro lugar, gostava de pôr em contexto a pergunta. Todos nós sabemos que as alterações climáticas é um grande problema que vamos enfrentar nos próximos anos. E falando da ferrovia, a ferrovia é um dos grandes meios que podemos mitigar de tal forma os impactos das alterações climáticas e diminuir esses impactos. O João Silva perguntou-me sobre a questão do como tem sido o Ferrovia 2020. Para pormos em contexto, o Ferrovia 2020 foi um programa do recente governo, do atual governo, para investimentos na ferrovia. Em Portugal temos há mais de 100 anos que não se investia na ferrovia em linhas novas. Desde então, a única coisa que temos feito é encerrar linhas. E foi com este programa que em termos de propaganda, disseram que era o grande voltar de investir na ferrovia. Acontece que esse programa, tal como o seu nome indica, Ferrovia 2020, que era para ter acabado em 2020, continua a ser executado. As linhas que estão a ser construídas não passam de menos de 100 km de via. As áreas metropolitanas em Portugal, as linhas que existem têm mais de 150 anos, muitas delas, e se todos nós pensarmos um pouco qual é a cidade europeia que não constrói uma linha há mais de 100 anos, acho que não iremos encontrar nenhum. Portanto, pensando em todos os atrasos que aconteceram, as derrapagens e mesmo o cancelamento de projetos que foram anunciados, acho que podemos concluir que não decorreu de certo com a forma como foi apresentado esses investimentos. Em relação ao que será a atitude e a visão do PD em relação à ferrovia, tendo em conta o que será a nossa atitude em relação às alterações climáticas, temos noção que a ferrovia é uma aposta que tem que ser feita. É uma necessidade não só para as questões climáticas, mas para incentivar a economia e de forma a que exista maior coesão social. Isso tem que ser feito com investimento. Muito desse investimento será certamente recuperado com o incentivo económico que irá ser reflexo disso. Mas há uma parte que nunca será certamente recuperado, mas que terá de servir para uma coesão social. Por isso, nós planeamos ter um plano nacional ferroviário próprio para sugerir e acrescentar ao que está a ser feito, que ainda não desconhecemos e não temos informações de como será, e será através desse plano nacional ferroviário que iremos apresentar a nossa visão do investimento na ferrovia. Não sei se respondi à pergunta. Sim, obrigado. Obrigado. Não sei se há mais alguma pergunta. Força, Jorge. Olá, boa tarde a todos. Eu queria aqui já dar os parabéns pela fundação do Partido Democrata Europeu. Desejo toda a sorte a todos os elementos e que tenham bastante sucesso. Partidos moderados fazem sempre falta ao país, para contradizer aquilo que tem sido alguns movimentos radicais que têm aparecido um bocado por toda a Europa. A minha pergunta, tendo em conta aquilo que foi os alicerces daquilo que é os objetivos do Partido Democrata Europeu, é perceber também que tipo de trabalho e de investimento é que se quer fazer no interior. Porque a verdade é que a gente fala muitas vezes dos problemas que há agora com o Serviço Nacional de Saúde, aquilo que podem ser alguns problemas recentes ou que estão a aparecer agora na Grande Lisboa e no Grande Porto, são já problemas comuns em zonas como o Distrito de Beja, como o Distrito da Guarda, como o Distrito de Bragança. Ao mesmo tempo, fosse que aqui a preocupação é falar também da agricultura e das pescas, e nós sabemos que quando são partidos cuja grande foco é a área metropolitana, poucos são aqueles que realmente sabem sequer plantar uma batata, muito menos fazer um plano agrícola nacional. Portanto, nesse sentido, eu queria perceber quais são os objetivos
para o PDE fora das grandes metrópoles, que aposta que quer fazer no interior e, nesse sentido, como é que também quer revitalizar aquilo que tem sido o envelhecimento da população também nesses centros rurais. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. A tua questão é muito pertinente. Nós sabemos que praticamente 50% da população portuguesa vive nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Quase 3 milhões está em Lisboa, 2 milhões no Porto. E, portanto, temos metade do país junto a duas grandes cidades. Uma das nossas propostas é a regionalização. E, portanto, nós ainda vamos estudar melhor o modelo de regionalização que queremos implementar. Mas será pedido, ou seja, o desenvolvimento do interior tem que passar já por mais investimento. E agora o João Sousa acabou de falar da ferrovia. A ferrovia pode ser uma forma de incentivar o desenvolvimento também do interior. Temos de criar cidades de média dimensão, tirando Lisboa e o Porto. As nossas cidades, comparadas com a maior parte das cidades europeias, tem uma escala muito pequena, e para uma cidade se poder desenvolver tem que ter massa criativa junto de si, e portanto pensamos que através da regionalização vamos conseguir criar cidades de maior dimensão e que poderão de alguma forma concentrar também serviços e melhorar a qualidade de vida dessas cidades. Depois temos todo o mundo rural, a agricultura. Nós temos vivido na Europa com o PAC que existe, que favorece muito mais a França do que os outros países, mas temos também de trabalhar aí a nível europeu e a nível nacional para ter uma agricultura de qualidade. Eu acho que tem sido dados passos positivos, ou seja, a nossa agricultura atualmente já não tem nada a ver com aquilo que existia, que era uma agricultura quase de subsistência antes da CEE, mas temos ainda muito espaço a dar. Há áreas da agricultura que estão a ir muito bem, há outras em que há uma grande discrepância entre áreas dentro da própria agricultura. Pescas, o mar vai ser também uma das nossas apostas, e já não é interior, e já é costa, mas vai ser. Nós temos uma zona económica exclusiva gigantesca em Portugal, uma das maiores da Europa, se não a maior da Europa, uma das maiores do mundo, e não estamos a aproveitar esse recurso natural, e portanto devemos aproveitá-lo de uma forma ambientalmente sustentável e economicamente sustentável também. E, portanto, temos de ter essa aposta. Mas sim, o interior não está esquecido. Eu sei que muitas vezes os partidos pequenos concentram-se por quem é que conseguem votos. É uma questão de estratégia para poderem ser eleitos nos próprios partidos e conseguirem entrar no Parlamento Nacional ou Europeu. E concentram-se nas duas áreas metropolitanas, no Distrito de Lisboa e Setúbal, Porto e Braga. Mas nós não queremos esquecer o interior, e nós queremos políticas consistentes para todo o país e para toda a Europa, e portanto não é só Lisboa e Porto que contam. Não sei se mais alguém tem alguma questão que queira colocar. Boa tarde, Duarte Rosa, sou do Novo Semanário. A nível de comunicação social, tanto quanto é do meu conhecimento, até ao momento só existe um órgão que tenta cobrir as notícias ao nível da Europa como um todo. Estou a falar do canal Euronews. A minha questão é se o partido já tem algum plano neste sentido para tentar fazer uma cobertura noticiosa mais abrangente ao nível do continente, e sim, em que moldes é que está a pensar. Obrigado. Esse é o caso de ter sido jornalista. Sim, nós não temos um plano, ou seja, nós não pensámos, mas ainda vamos discutir isso internamente dentro do partido, em relação a um serviço público europeu. Talvez faça sentido. Por outro lado, há prós e contras. Por outro lado, a televisão, por exemplo, está a perder muitos espectadores ao longo do tempo, por causa das redes sociais, por causa da internet, e portanto não sei se seria por aí, mas deveríamos incentivar até o início de novos órgãos de comunicação social, e não tem que ser só televisões, podem ser rádios, podem ser jornais, a nível europeu. Aqui põe-se o problema da língua, e obviamente que teria de ser em inglês. O caso Euronews tem secções dos vários países. Em Portugal temos a secção portuguesa, com jornalistas portugueses, mas eu acho que deve ser o caminho, porque deve haver uma opinião pública europeia,
que não deve ser só a união entre as opiniões públicas de cada um dos Estados. E para que as próprias instituições da União Europeia funcionem e tenham um escrutínio maior, eu acho que de facto é necessário haver órgãos de comunicação social de escala europeia. O problema aqui é que eu não considero que devam ser os governos, nem a nível nacional, nem a própria Comissão Europeia, a ter mão nisso, ou seja, devem ser órgãos independentes, privados, e portanto não parece que deva ser algo construído a partir da Comissão Europeia ou de um futuro governo europeu. Ainda que, se houver um serviço público independente, eu apoiaria, não sei se passará para a televisão, veremos. Mas ainda é um tema que vamos estudar dentro do próprio partido. Temos estado concentrados noutras áreas, aliás convido todos a irem ao nosso site, basta pôr partidoeuropeu.org, partidoeuropeu.eu, e têm acesso a todas as 12 áreas que apresentámos há pouco, do Governo Sombra, e já com várias medidas propostas por nós. Portanto, aconselho-vos a irem ao site. Essa é uma área, a área da comunicação social é uma área que nós não tratamos, não priorizamos, mas é uma área que vamos, obviamente, também discutir internamente dentro do partido. Não sei se há mais alguma questão. Ok, que horas são? Ok. Então, encerro aqui então a cerimónia da fundação e apresentação do Partido Democrata Europeu e do European Star Party. Agradeço mais uma vez a presença de todas e de todos aqui neste local e esta hora, e estão convidados a participarem ativamente no partido, a juntarem-se ao nosso partido, porque queremos ganhar força para podermos concretizar aquilo que vamos propondo e todos os nossos objetivos que foram aqui hoje apresentados. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde. Obrigado.